E aí, aqui é o Node, imagine só. No dia dos namorados, o casal Patrick e Adelaine decidem comemorar a data em uma bela fazenda. Enquanto aproveitam o momento, o jovem entrega à namorada um morango, porém assim que mastiga, ela encontra uma aliança dentro dele. Apesar de quase quebrar o dente, a jovem logo entende o que o namorado pretende fazer e o deixa prosseguir. Por fim, Patrick se ajoelha e a pede em casamento, com Adelaine aceitando o pedido. O momento romântico segue até que Patrick recebe uma ligação no celular do fotógrafo contratado para registrar tudo. O sujeito estava escondido do outro lado da estrada com sua câmera, mas acabou se distraindo e pede para que o jovem repita o pedido de casamento. Patrick se enfurece e avisa o fotógrafo para não errar outra vez, do contrário não irá pagar pelo serviço. O velho então segue tirando fotos, mas é interrompido por um sujeito misterioso, que sem mais nem menos enfia um facão pela lente da câmera atingindo o olho do fotógrafo. Nesse momento o casal reencena o pedido, mas novamente eles recebem uma ligação do fotógrafo. Dessa vez quem atende é Adelaine, mas no mesmo instante ela vê seu namorado ser atingido na cabeça por uma flecha retrátil. A garota se desespera e foge até o carro. No entanto, o perseguidor dispara mais flechas contra ela, que se vê forçada a fugir pelo campo. Durante a fuga, a jovem acaba tropeçando no chão e o perseguidor dispara contra o seu pé. Mesmo ferida, Adelaine corre em direção a um depósito e avisa ao segurança que alguém se aproxima. Como ela temia, o sujeito reaparece e arremessa uma faca, atingindo o olho do segurança. Em seguida, ele se arma com um facão e procura pela jovem, que se esconde dentro de um tanque. Ela se esforça para não fazer barulho e por um momento a coisa parece ter desistido da busca e vai embora. Infelizmente para ela, aquele tanque era na verdade uma prensa e o perseguidor maluco aciona o mecanismo. Com isso, as duas extremidades começam a se aproximar uma da outra e a jovem grita pedindo por socorro, mas é esmagada pela máquina. Depois disso, o homem misterioso observa o que sobrou de sua vítima, usando uma máscara com visores em forma de coração. O trágico fim de Adelaine logo se torna notícia na mídia, mas este não é um evento isolado, pois outras pessoas perderam a vida de maneira semelhante pelas mãos de um criminoso em série, conhecido como Heart Eyes. Diversos casos estão ocorrendo em cidades aleatórias nos Estados Unidos, com todas as vítimas sendo casais comemorando o Dia dos Namorados. Enquanto isso, na cidade de Seattle, Ali, uma designer em uma loja de joias, está no café com sua melhor amiga Mônica. A jovem está aborrecida por ver o seu ex-namorado em outro relacionamento e tudo fica pior quando sua chefe a chama para uma reunião urgente. Ela então vai pegar o seu pedido e se depara com Jay, outro designer que está na cidade a negócios. Os dois percebem que têm muito em comum e começam a conversar, até que Ali derruba sua colher de metal no chão. Ela se apressa em pegar e Jay faz o mesmo, porém Ali se levanta rápido e acaba batendo a cabeça contra o nariz dele. Ali fica tão envergonhada com a situação que joga guardanapos para Jay se limpar e foge dali junto com sua amiga. Ao chegar no trabalho, as duas se reúnem com a chefe Crystal para falar sobre a nova campanha de marketing da empresa. Com as notícias do criminoso Heart Eyes se espalhando, ela ordena que sua equipe monte um comercial de sucesso o mais rápido possível. A primeira a apresentar a sua ideia é Ali, porém o seu vídeo mostra casais em situações trágicas em pleno Dia dos Namorados. Como era de se esperar, ninguém gosta da campanha e Ali teme ser demitida por esse fracasso. Ao invés disso, a sua chefe convoca o seu mais novo funcionário para ajudá-la na campanha, que é ninguém menos que Jay, o mesmo designer que Ali quase quebrou o nariz na cafeteria. Longe dali, a dupla de detetives Hobbs e Sean aparecem para investigar o caso de Adelaine. Embora não existam evidências de quem foi o responsável, a detetive encontra uma aliança de casamento no depósito e suspeita que tenha sido obra de Heart Eyes. As suas suspeitas se confirmam quando ela encontra a foto tirada pelo fotógrafo na estrada, revelando o criminoso em série mascarado. De volta a Seattle, Jay reencontra Ali e a convida para um jantar, pois deseja conhecer melhor a sua nova colega de trabalho. Ali aceita, porém deixa claro que será um jantar apenas para tratar de negócios e não um encontro romântico. Quando chega a noite, Ali segue até o restaurante onde encontra Jay e mesmo tentando manter a postura profissional não esconde
esconde seu interesse por ele. Jay parece sentir o mesmo e tenta saber mais sobre ela, porém Ali insiste que eles precisam focar na nova campanha. Jay concorda e pergunta se Ali está sofrendo, pois o vídeo que ela fez antes parece refletir uma forte desilusão com o amor. A jovem é forçada a concordar e diz ter perdido a fé em relacionamentos devido às experiências ruins no passado e que não acredita em amor verdadeiro. Essa visão pessimista deixa Jay surpreso e até incomodado, mas Ali continua na defensiva, afirmando que ele não deve julgá-la por pensar diferente. Vendo que o clima se tornou muito desconfortável, Jay resolve não insistir e vai embora, dizendo que irá pensar em alguma ideia para a nova campanha. Se sentindo culpada, Ali corre até ele e de maneira inesperada o beija na calçada do restaurante. Por coincidência, quem aparece diante dos dois é o ex-namorado de Ali e sua companheira, que tinham ido ao mesmo restaurante para comemorar o Dia dos Namorados. Diante de toda essa situação constrangedora, Ali e Jay se apressam em pegar um táxi e voltam para casa. Ao chegar em seu apartamento, a jovem percebe que deixou as chaves no trabalho e Jay se oferece para ajudar. Ele então quebra a porta de vidro com um soco, mas ao fazer isso o demente acaba cortando a própria mão. Ali então o leva até o seu apartamento e pede para ele aguardar no quarto enquanto vai buscar o kit médico. Chegando lá, ela trata dos ferimentos de Jay e confessa que antes de ser designer, cogitou ser médica, porém não suportava ver sangue. Os dois seguem a conversa e Ali vai guardar algo no guarda-roupa, mas para sua surpresa, encontra Heart Eyes dentro dele. O sujeito a empurra na cama com um chute e prepara sua besta para disparar contra ela. Por sorte, ele erra o disparo e Jay corre para defendê-la, empurrando o criminoso contra o guarda-roupa. Apesar do seu esforço, o sujeito lhe dá uma cabeçada, o empurra contra a parede e começa a apertar o seu pescoço. Jay tenta se soltar, mas o homem puxa uma faca e está prestes a eliminá-lo, até que Ali o salva, jogando um vaso na cabeça do sujeito. Logo em seguida, os dois correm até a porta e Ali usa o cinto de Jay para prender a maçaneta. Mesmo assim, o perseguidor enfia a faca pela porta, forçando os dois a saírem do apartamento e correrem até o táxi, que continuava esperando do lado de fora. Infelizmente para o taxista, Heart Eyes consegue sair do apartamento e o elimina disparando uma flecha contra sua cabeça. Ali então diz ao criminoso que ela e Jay não são um casal, logo não há motivo para ele os perseguirem. Mesmo assim, o sujeito bizarro continua a caçá-los e os dois fogem em direção ao jardim botânico. Chegando lá, eles tentam se esconder em um corredor, porém o vilão aparece de surpresa e começa a atacar Ali. Jay então pega um pedestal e ataca Heart Eyes, mas o sujeito o derruba no chão com um chute. Jay fica inconsciente, mas Ali não tem tempo para ajudá-lo e foge em direção ao parque, onde encontra um carrossel desativado. Ela se esconde no brinquedo, porém o vilão ativa o carrossel e as luzes revelam a localização de sua vítima. O criminoso puxa uma faca e parte para atacar Ali, mas ela consegue desviar e o empurra com um chute. Depois disso, ela foge pelo parque com Heart Eyes na sua cola, até que uma viatura policial aparece, forçando o homem a fugir dali. Minutos depois, os detetives Hobbs e Shaw aparecem para investigar o local, e Ali pergunta por Jay. Felizmente ele sobreviveu, no entanto, foi detido por suspeita do crime, pois a polícia o encontrou caído, junto com a máscara e a besta de Heart Eyes. Ali tenta explicar que não foi ele quem a atacou, mas é inútil e Jay é levado até a delegacia. Lá o detetive Hobbs começa a interrogar o suspeito e mostra a aliança encontrada no local, onde a Delaney foi eliminada, contendo as iniciais JS. Essas são as mesmas iniciais do seu nome, Jay Simons, implicando que o designer possa ser o Heart Eyes ou um cúmplice dele. Entretanto, Jay afirma que essa aliança não é sua, e mesmo que fosse o criminoso, não deixaria uma prova como essa no local do crime. A resposta sarcástica deixa Hobbs furioso, mas o detetive Shaw o acalma e pede para ele aguardar do outro lado da sala. Após isso, ela segue com a investigação e avisa a Jay para colaborar, pois descobriu mais evidências que o tornam um principal suspeito. Ela diz ter descoberto que Jay viajou para Boston e Filadélfia recentemente
recentemente e, por coincidência ou não, casais foram eliminados nessas cidades. O interrogatório continua enquanto Ali chega na delegacia e conversa com a policial do balcão, dizendo que Jay é inocente. Nesse instante, um técnico de TI termina de fazer o serviço no computador da policial e ela então vai ver se Shaw já terminou de interrogar o suspeito. Ali fica sozinha esperando a mulher voltar, mas de repente houve um barulho vindo de outra sala da delegacia. Temendo ser o Heart Eyes, a jovem pega o mastro da sala para se defender, mas eis que a detetive Shaw aparece e pergunta o que ela está fazendo. A jovem tenta se justificar, mas logo muda de assunto e pede para a detetive soltar Jay, pois ele não é o criminoso. Shaw diz não estar convencida da inocência dele e pergunta por que Heart Eyes os atacou, já que eles não são um casal. A jovem então responde que o beijou na calçada, momentos antes de encontrar o seu ex-namorado. Ela ainda diz que os dois fingiram ser um casal para provocar ciúmes nele, e acredita que isso levou o criminoso a pensar que os dois estavam juntos. Antes que possa dar mais explicações, as luzes da delegacia se apagam misteriosamente. Sean corre para ver o suspeito na sala de interrogatório e pede para a policial ir até o disjuntor e tentar religar a energia. A policial obedece, mas antes vai pegar uma lanterna na mesma sala em que Ali pensou ter ouvido um barulho. No entanto, a mulher pega a lanterna e diz que não há perigo algum, porém atrás dela surge Heart Eyes, que pega o mastro e atinge pelas costas. Ali se desespera e corre para pegar a lâmpada, mas ela se apaga, deixando a jovem e o criminoso no meio do escuro. Apesar disso, os visores da máscara dele possuem visão noturna e Heart Eyes começa a procurar pela jovem, que o ataca de surpresa usando um tonel e o derruba no chão. Em seguida, Ali foge pelos corredores e encontra a detetive Sean, que ao ver o bicho dispara sua arma contra ele. Hobbs escuta tudo e parte para ajudar a sua parceira, mas não a encontra em parte alguma. O detetive continua a procurá-la e ao chegar no fim do corredor se depara com Heart Eyes, que o ataca com seu facão em uma região muito dolorosa. Hobbs grita de dor, mas antes que possa fazer alguma coisa, o demente o atinge no pescoço, o tornando mais uma vítima. Nesse momento, Ali continua a fugir, até que chega em uma sala, onde vê pelo vidro de proteção que Jay está na sala de interrogatório. A jovem chama por ele e Jay pede para que ela pegue as chaves das algemas com o detetive Hobbs. No entanto, antes que Ali possa ajudá-lo, Heart Eyes aparece na sala, armado com seu facão. Jay empurra a cadeira contra o criminoso e tenta fugir, mas as algemas o mantêm preso e em breve ele será o próximo eliminado pelo perseguidor macabro. Porém, os dois escutam sons de tiros do outro lado da janela e então o vidro se quebra com os disparos. Mas a mira da mulher é tão ruim que ela erra o alvo e Heart Eyes consegue fugir. Apesar disso, ela conseguiu pegar as chaves das algemas e os dois fogem em direção à saída. Chegando na estrada, Ali vê um caminhão e pede por ajuda, mas o motorista continua acelerando e no último segundo Jay se joga com ela para o outro lado, salvando sua vida. A jovem fica emocionada pelo gesto heróico e os dois estão prestes a se beijar, porém Heart Eyes reaparece e atrapalha o momento. O casal então foge para um cinema drive-thru e se escondem dentro de uma van. Lá eles veem o criminoso passar em frente ao carro, mas por sorte ele não os vê e continua sua caçada. Os dois seguem escondidos e Ali aproveita a chance para pedir desculpas por ter fugido e deixado Jay sozinho com Heart Eyes no jardim botânico. Além disso, ela admite que na verdade sempre buscou por um amor verdadeiro, pois viu esse exemplo através dos seus pais. Os dois se amavam e eram fiéis um ao outro. No entanto, quando seu pai perdeu a vida, sua mãe não soube lidar com a perda e a família desmoronou. Jay diz que o seu caso foi o contrário, e seus pais viviam brigando até se divorciarem. Eles eram um exemplo de que relações não davam certo, mas isso o motivou a provar que eles estavam errados. E desde então procurou a pessoa certa para ter um relacionamento duradouro. Esse momento aproxima ainda mais os dois, porém eles logo são interrompidos pelo casal que estava dentro da van. Eles estão aproveitando seu momento romântico, sem se importar com os dois intrusos. Porém, Ali e Jay pedem para que não façam barulho, pois isso pode atrair Heart Eyes. O casal não se importa e, como Ali temia, Heart Eyes aparece atingindo uma chave de boca no pescoço do sujeito e faz o mesmo com sua namorada. Ao ver o casal ser eliminado, uma mulher perto dali grita de desespero e isso atrai a atenção das pessoas no drive-thru, que começam a fugir do local.
Uma confusão generalizada se inicia e Heart-Eyes começa a eliminar qualquer um que atravessa o seu caminho. Jay então chama Ali para fugir dali, só que a jovem está disposta a impedir o perseguidor antes que mais pessoas sejam eliminadas. Mesmo não concordando com a ideia, Jay decide ajudá-la e os dois partem para enfrentar o boss. No entanto, eles precisam de armas e a única que encontram é a chave de boca, presa na garganta do sujeito da van. Mesmo ainda tendo nojo a sangue, Ali pega a ferramenta bem a tempo dos dois escaparem de Heart-Eyes, que tenta golpeá-los com facão. A dupla corre em direção à tela do cinema drive-thru e quando Heart-Eyes se aproxima, Jay tenta golpeá-lo com a chave de boca. Em resposta, o criminoso o desarma e ainda o derruba no chão com um soco bem no nariz. Jay está sangrando e sem forças para lutar, o que só facilita as coisas para o sujeito, que se prepara para dar o golpe final. Porém, antes que consiga, Ali pega um cooler em um dos carros e golpeia a cabeça de Heart-Eyes, que acaba soltando seu facão. Apesar do golpe, ele se recupera rápido e começa a apertar o pescoço de Ali, porém Jay não perde tempo e pegando a faca ele acerta no demente, atravessando seu corpo. Heart-Eyes cai no chão, já sem vida, porém o sangue dele espirra em Ali, que começa a passar mal. Assim que se recupera, ela retira a máscara do bicho e revela sua identidade, porém nenhum dos dois faz ideia de quem ele seja. Horas depois, a ambulância chega no local para tratar dos feridos e deixam Jay e Ali em segurança em um dos veículos. Agora que o perseguidor se foi para sempre, ele convida a jovem para retomarem o encontro, pois logo terá que sair em viagem para outra cidade. Porém, Ali acha melhor voltar à sua casa e no mesmo instante a detetive Shaw aparece, com o braço ferido pelo ataque de Heart-Eyes. Agora que o caso foi resolvido, ela oferece uma carona para Jay até o seu hotel, e antes de ir ele deixa o seu telefone para Ali ligar caso mude de ideia. Após isso, a jovem retorna ao seu apartamento e tenta esquecer toda a confusão dessa noite, mas ela não consegue parar de pensar em Jay. Segundos depois, ela recebe uma ligação de Mônica, que descobriu pelo jornal o que houve, e pergunta se sua amiga está bem. Ali responde que sim, porém percebe que acabou deixando escapar a sua chance de ter um relacionamento duradouro. Mônica então a convence para ela ir atrás de Jay, pois nunca é tarde para deixar o passado de lado e dar uma nova chance ao amor. Se sentindo motivada, Ali parte até o aeroporto à procura de Jay, e ao ver um sujeito de costas parecido com ele, ela o abraça sem hesitar. Porém, a mulher logo percebe que não era Jay e pede desculpas pela confusão. Ao mesmo tempo, Ali recebe uma ligação no celular de um número desconhecido e ao atender uma voz misteriosa, diz que Jay foi capturado. Se a jovem quiser que ele sobreviva, deverá ir sozinha até uma capela ou nunca mais irá vê-lo. Ali obedece e vai até a capela, onde encontra Jay ferido e amarrado em frente ao altar. Atrás dele surge Heart-Eyes, que ao retirar a máscara, revela ser o técnico de TI que estava na delegacia. Seu nome verdadeiro é David, e não apenas ele, mas sua esposa também vestia o traje do maluco do coração, sendo ela a detetive Shaw. Além do casal, havia um terceiro sujeito chamado Eli, que era um fã maluco do casal e os ajudava com os crimes. Porém, ele foi se tornando cada vez mais descuidado e acabou sendo eliminado por Ali e Jay no cinema drive-thru. Diante dessa revelação, a jovem pergunta por que eles eliminavam casais inocentes, e Shaw responde que fez isso pois era uma diversão romântica dela e do seu marido. Por fim, o casal revela que o seu próximo alvo era o ex-namorado de Ali e sua companheira, e pretendia eliminá-los quando saíssem do restaurante. No entanto, ao verem o beijo entre Ali e Jay, o casal decidiu mudar de alvo e perseguiram os dois desde então. Com tudo explicado, Shaw mostra o revólver que colocou no banco ao lado e dá a Ali uma última escolha. Ela pode atirar em Jay, e assim Shaw e David irão deixá-la em paz, ou ela pode atirar em si mesma, salvando assim o homem que ama. A jovem então pega o revólver e admite na frente de todos que está apaixonada por Jay. Por causa disso, ela aponta a arma contra si mesma e se prepara para atirar, mas em um movimento inesperado, ela atira contra o ombro de Jay e a bala o atravessa, atingindo também a barriga de Shaw. Em seguida, Ali puxa Jay para fugir dali, porém os dois logo são rendidos pelo casal de criminosos, que pretende eliminá-los ali mesmo. Shaw começa a atacar Ali, enquanto David arrasta Jay e puxa o seu facão para eliminá-lo de uma vez por todas. Entretanto, sem que ele perceba, Jay pega uma das flechas retráteis e acerta no rosto de David, atingindo ao mesmo tempo seu
seu olho e nariz. O vilão grita de dor e ao ver o que aconteceu, Shaw se enfurece e quebra o nariz de Ali com um soco. Em seguida, ela pega o facão do marido e pretende acabar com a jovem, porém Ali lembra da colher de metal que guarda no bolso e a acerta no pescoço da vilã. Em um último esforço, Ali empurra Shaw em direção à estátua de São Valentim da capela e pressiona o pescoço dela contra sua espada. Com esse golpe, a cabeça de Shaw é removida pela lâmina, mas apesar de todo o sangue, Ali não se sente mais incomodada com isso. O confronto enfim parece ter acabado e Ali corre para ajudar Jay, mas David reaparece e começa a rastejar no chão em direção ao casal. Jay então pega a besta e atira na cabeça do vilão, acabando com Heart Eyes para sempre. Um ano após isso, Ali e Jay estão de volta na empresa de joias e comemoram a campanha de sucesso que criaram juntos. Ao mesmo tempo, é revelado que Ali está deixando o emprego e agora pretende seguir o seu sonho de se tornar médica. O casal então segue até o drive-thru para um encontro romântico, mesmo aquele sendo o local onde eliminaram um dos criminosos que se vestiam de Heart Eyes. O filme está para começar, mas antes disso, Jay tem uma proposta a fazer para Ali. Ao invés de uma aliança, ele mostra a chave do apartamento, pois sabe que ela é pessimista sobre relacionamentos e a convida a morar com ele. No entanto, Ali demonstra ter superado seus receios e lhe mostra uma aliança de casamento. Sem hesitar, Jay aceita o pedido e agora ela pode aproveitar a sua noite romântica ao lado do seu futuro noivo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!